Então, vamos começar falando de que nós entramos no que seria no catecismo que provavelmente vocês possuem, né? As pessoas costumeiramente hoje têm o catecismo promulgado em 1992 pelo Papa São João Paulo II, na qual quem era o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé era Cardeal Joseph Ratzinger, que depois se tornou o Papa Bento. Então esse catecismo tem essa autoria aí, pesada, né? Esse time forte. Pois bem, ali você tem a terceira parte do catecismo, que ela não tem o nome de os 10 mandamentos. Se vocês olharem lá, não está assim. Está o nome A Vida em Cristo. Porque é exatamente isso. Nós já falamos na semana passada sobre esta questão de ser salvo e ser santo. Então, ali eu diria que foi uma prévia do que a gente continuaria essa introdução, tratando de alguns temas hoje, já abrindo o caminho para o que iremos tratar nestas próximas semanas. A intenção é a de que nós compreendamos a questão moral, compreendendo o que devemos fazer de nossas vidas. Nós já vimos aquilo que devemos crer e como devemos nos relacionar com Deus, né? no que tratamos da oração. Mas agora, nós precisamos tratar isso de modo prático. E por fim, como eu disse para vocês, diferente do que eu faço na catequese, aí nós vamos tratar dos sacramentos, mas ao explicarmos os sacramentos, nós vamos tentar fazer uma análise prática de como nós devemos nos relacionar com isso. É claro que nem todos os sacramentos nós vamos ter um relacionamento, como por exemplo a ordem, mas nós teremos uma noção prática de como nós devemos ver aquilo que é o sacerdote. Então a ideia é essa, que a gente consiga entender a questão mais sagrada possível, para depois de nós entendermos o que vamos ver nestas semanas, nós consigamos dar um papel grande na nossa vida espiritual. Isso é para nos ajudar, né? Já que todos aqui já são catequizados, ou até são catequistas, ou têm alguma atividade na igreja, então a gente precisa dar esse passo à frente. Pois muito bem. Então, se fala de uma vida, e eu sempre tive para mim, quer dizer, sempre não, nos últimos quase 15 anos aí, eu comecei a perceber, após uma crise pessoal, uma dificuldade de entendimento, inclusive de fé, de que haviam pontos que eu não sei se não estavam sendo tratados pela igreja, talvez estivessem, mas acho que não estavam sendo tratados por todos. E o que eu vinha percebendo, e percebia em atitudes minhas, até porque me chamou a atenção quando um amigo começou a falar a palavra virtudes. E aquilo me chamou muita atenção, porque parecia tratar-se de algo que todo mundo naturalmente já entende, ou que não se trata tanto deles, porque todo mundo já o faz, e isso é um grande engano. Tanto a gente não faz, que a gente acaba indo para um caminho muito complicado, muito difícil, e diria que é um caminho de uma fé muito pequena. Por quê? Porque nós nos habituamos a criar aquilo na linha moral,
ou listas do que se pode ou não se pode fazer, ou determinações de comportamentos ao quais estes daqui são os certos, os outros ali são os errados, e nós não devemos fazer isto, porque tudo que faz ali está ruim, tudo que faz... É um reflexo dos nossos tempos, né? Não é só numa linha, sei lá, que o pessoal fala tanto, na linha política, né? Porque na linha política, a gente vai ver um pouco disso também, você precisa ter situação e oposição. Seja na política nacional, na municipal, na estadual, seja num clube de futebol, a política precisa ter esses dois lados para que aquele que está no poder não se acomode, né? Ou deveria ser assim. Mas a gente vê que é muito difícil, porque nós estamos numa época onde, já dizia um autor, um filósofo, que tem um nome bem difícil, porque ele não é, primeiro que ele não é brasileiro, segundo que ele é europeu e ele é lá da parte mais fria da Europa, então os nomes sempre são difíceis e quando você o pronuncia ele nunca é igual como está escrito, né? Então tem um autor chamado Eugen Rosenstock Hussey, que escreve Eugen, como se fosse Eugênio. Eu não sei se é, então não vou garantir isso, né? Ele tem um livro que saiu aqui no Brasil pela Vide Editorial chamado Filosofia da Linguagem, e ele fala o seguinte, que quando nós não falamos mais, não temos mais nenhum diálogo com o inimigo, nós entramos em guerra. Mas quando nós já chegamos num ponto de que nós não falamos mais com os amigos, nós entramos em crise. Né? E eu acho que é notável essa crise humana, essa crise geral do mundo todo, essa crise na igreja, essa crise entre as famílias. Então nós temos todos esses problemas. Mas eu não poderia aí já falar de sociedade, já falar da humanidade como um todo, já falar da crise, né? Porque exatamente quando cheguei naquela reflexão, mais ou menos entre 2008 e 2009, eram coisas que estavam atingindo no pessoal. E desde então isso se tornou algo que eu passei a estudar mais que outras coisas dentro da igreja, que era esta questão da vida, né? Do que a gente deveria fazer, de como deveria ser o nosso comportamento, mas sem que isso se torne uma camisa de força, né? Porque não me parece, né? Vou dar até um exemplo que está bem atual. Eu acho que todos sabem que está para haver uma canonização de um rapaz que é do nosso tempo, que mexeu na internet, né? Que teve roupas como as nossas, que se brincar jogou futebol, eu sei que jogou videogame, porque todo mundo comenta que ele jogou videogame, e vai ser canonizado. E aí começa a se criar aquelas situações do tipo assim, mas ele não pode. Por quê? Porque usou calça jeans. Pô. Mas ele não pode. Ou então vai o contrário. As pessoas começam a querer canonizar o rapaz, né, o Carlo, porque ele usou calça jeans. Ou porque ele jogou o videogame. Então vai para dois extremos desnecessários. Porque, primeiro, que isso não é essencial. Essas coisas passam. Amanhã vão existir outras coisas e essas coisas vão deixar de existir, como outras coisas existiram e depois pararam. E não é a roupa que vai fazer, que determinou a santidade desse rapaz. A santidade desse rapaz foi confirmada porque depois de morto, né, rezaram pedindo a intercessão dele e esses milagres aconteceram. Então são dois milagres comprovados após a morte, o que prova que ele está no céu e lá ele está intercedendo por nós. É isso. E que ele teve nesta terra uma vida bem-aventurada, porque foi-se analisado a vida inteira dele, inclusive o computador foi o primeiro objeto que pegaram, fizeram
uma verificação total do histórico da internet desse menino, não tinha nenhuma bobagem, o moleque não entrava em besteira, não fazia besteira, tinha ainda um site lá de falar de milagres eucarísticos, e é isso. Mas o pessoal se preocupa muito com detalhezinho, sabe? E é isso que a gente vai trabalhar nessas semanas. Eu posso ter o meu modo de vida, tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, mas eu não posso, a partir dos meus gostos, criar uma moral e pesar na vida dos outros, né? Porque a galera faz mais ou menos assim. E chegam em extremos, e aí não é só na Igreja Católica, antes fosse, né? Mas é em tudo quanto é local, a ponto de eu ter visto semana passada, me mandaram um vídeo que o pastor falava que café era um pecado. Eu falei, meu Deus do céu, se café for um pecado, já fui. Já era. Né? Mas o cara falava, não, porque não pode tomar café, porque o café... Eu falei, meu Deus do céu, da onde ele tirou? Qual é o argumento? Não, porque o café tem cafeína e aí muda quimicamente. Meu amigo, um monte de coisa que tu come, um monte de coisa que você faz, muda quimicamente dentro de você. Para de ser burro. Né? Então não dá. Cada uma que assim, a gente vai se surpreendendo. Né? Mas, para vocês verem onde vai. Então a gente vai traçar este caminho nestas semanas, hoje de um modo mais introdutório, mas vocês vão ver que a gente já vai relacionar algumas coisas. Mas já adianto, tema de semana que vem, né? Se hoje a gente vai dar algumas origens, amanhã, na semana que vem nós vamos dar a finalidade do ser humano. Nós vamos falar sobre felicidade. Né? O que é felicidade? Que muita gente acha muito difícil, mas não é tão difícil assim. Ele só é difícil de concluí-lo, mas de entendê-lo não. Né? Então nós vamos tratar desse assunto, que eu tenho uma grande alegria de poder tratá-lo. Ele foi meu trabalho de conclusão de curso da Faculdade de Filosofia. Foi o tema que eu escolhi. Depois, aí um ano depois me sai um livro de um autor já renomado na filosofia, que lançou um livro de 500 páginas. Eu fiz um artigo de 12, 15. Né? Mas fico muito feliz de poder tratar desse assunto, porque era uma coisa que eu já vinha estudando de muitos anos. E isso compôs também e compõe as aulas que eu dou de catequese. Né? Todos esses materiais que eu trato. Vamos lá. Né? Nós já começamos, mas vamos do começo. O ser humano, ele é um complexo de corpo e alma. Né? A gente faz esta divisão de corpo e alma por algumas razões que a gente vai explicar aqui. Mas de qualquer forma eu já quero dizer que o ser humano ele se torna, né, esta unidade, esta união do corpo e da alma é imediato no momento de sua concepção. E mais, a alma é a forma do corpo. Ela não fica separada, ela não se desune, ela é única com o corpo. Né? Se ela é a forma, quer dizer, ela deu a forma ao qual você existe do jeito que você é. Né? Essa alma é o que vai compor, junto do corpo, o ser humano que você se tornou. Né? Como eu já disse nas outras semanas, a separação do corpo e da alma é uma anomalia, não era esperado. Deus não queria fazer isto. Pode ser que na nossa cabeça, quando a gente pensa na alma, a gente pensa na fumacinha saindo do corpo, né? Ou de um espectro como o Gasparzinho. Mas isto é falso. Porque não é assim.
Porque se assim o fosse, nesta ideia, nós estaríamos talvez pensando numa alma superior ao corpo. Ela tem uma superioridade em algumas coisas, mas ela necessita do corpo para outras. O corpo necessita da alma e a alma necessita do corpo. Um é o que deu a forma do outro e está intimamente unido, e não teria como esta alma se tornar uma outra coisa. O que eu quero dizer com outra coisa? É se tornar uma outra persona, ou uma outra coisa mesmo. O que eu quero dizer? Que existem algumas religiões que entendem que a alma se tornaria simplesmente um ser que dá movimento a qualquer coisa, né? Quando você tem lá nas religiões orientais, mas hinduísmo, budismo, que tem aquela ideia das 108 reencarnações, como se fosse um ato evolucionário, e aí inicia do mineral, vai para o vegetal. Não é assim. Porque aí simplesmente a alma seria o mais importante e o corpo seria uma roupa que ela coloca, mas que amanhã ela tira, porque ela não precisa desse corpo. O corpo é desnecessário, ele está aqui agora, amanhã eu saio, vou para um outro corpo. Então isso é inaceitável, né? Todo esse argumento que eu estou dando, essa base que já nega de primeira tacada, a reencarnação, isso aqui é embasamento filosófico, tá, gente? Eu não estou usando teologia aqui, não. Então, a própria filosofia já entende que a alma, ela está intimamente ligada ao corpo, e ela que deu essa personalidade, esse formato, isso que diz que você é você. E que você não poderia amanhã ser uma planta, ou amanhã, né, como temos aqui maioria feminina, amanhã você ser um homem. Né? Quando eu digo amanhã morreu, aí reencarna como homem. Não, porque a sua alma é você para todo o sempre. Foi constituído corpo e alma junto, e assim é. E assim você será. E digo mais, aí agora trazendo para a nossa fé. Assim você foi pensado por Deus desde sempre. Não existe essa separação. Essa separação só ocorre no momento da morte, como nós já vimos em todo o período em que analisamos o creio. Por quê? Porque agora a alma vai ser salva ou vai se perder. Sendo salva, pode ter se santificado e estar junto da face de Deus, mas no juízo final retorna para o corpo. E aí, para todos sempre, estarão ligados. Tem este intervalo enquanto não chega o juízo final, mas depois disso, o corpo e a alma jamais se separarão. Tem uma outra que eu acho que essa moça vai ser canonizada também. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Chiara Corbello. Ela é italiana, ela era casada, ela foi da Renovação Carismática, ela teve um casamento muito bonito, eu vi algumas fotos. Ela também é da nossa época, e você vê ela com um tapa-olho, porque ela teve um câncer muito sério. E ela lutou contra esse câncer, e mesmo nos riscos da doença, ela teve filho que ela queria ter, né? Então ela praticamente deu a vida por essa criança. E ela dizia assim: nós nascemos e jamais morreremos. Né? Então ela vê como passagem mesmo. Né? É encarar a cruz final. Ou como Santa Teresinha dizia: não morro, entro na vida. É isso. Né? A gente vai, a partir daí, compreendendo essa necessidade. E vamos entender então que alma é essa, né? Quando nós tratamos lá no começo, lá no início, as primeiras aulas, a gente falou do homem se conhecendo e conhecendo as diferenças deles para os outros seres. Né? A gente até fala que o próprio Adão deu nome aos seres, mas a gente já chega aí. Né? Mas
nós vemos que existem, vamos lá, relembrando, né, as espécies, os minerais, os vegetais, os animais, o homem, os anjos e Deus. A coisa está separada aí, para tudo, todos esses daí. E que o homem, sendo este complexo, ele percebe que ele tem alguma coisa animal, ele tem alguma coisa do vegetal. Do vegetal ele tem a vida, porque os vegetais são seres vivos. Ele tem essa coisa do instinto e algumas coisas que acabam ficando muito parecidas com os animais. Mas não é só isso. Ele tem uma certa inteligência humana, uma inteligência, e que nisso se assemelha aos anjos. E ele tem esta capacidade de amar, que aí se assemelha a Deus. Nisto, nós temos um pouco de tudo. Nós estamos no meio da cadeia, né? Você percebe que a gente está no meio da coisa. E nisto, o homem ele percebe sempre, desde o início, dentro dele, o básico. Primeira coisa, para a gente até poder dar um passo legal aí para frente, é compreender que existe uma diferença que, apesar de que dizem alguns estudiosos que a diferença nossa, talvez para o animal mais inteligente, eu não sei se é o porco ou se é o chimpanzé, não sei se vocês sabiam, um porquinho é inteligente pra caramba, viu? Os porquinhos são muito inteligentes. Não à toa, tem até algumas histórias, né? Revolução dos Bichos, quem comanda a fazenda são porquinhos. Né? Aquilo não foi por acaso. Foi consciente ter colocado os porquinhos comandando toda a fazenda. E já fizeram testes com porquinhos e eles são inteligentes mesmo. Né? E dizem que aí, talvez para o chimpanzé, a diferença do homem para o macaco seria de 3%. Só que esse 3% é uma diferença gigantesca. Assim como alguém poderia dizer que hoje a inteligência artificial estaria se aproximando do ser humano. Não está. Tanto os animais, até com uma capacidade maior de cognição, né? de cognição não, de cogitação que ele faz das coisas, de percepção que ele tem das coisas, ele ainda não consegue se aproximar do ser humano. Nem mesmo o ChatGPT. Porque o ChatGPT não faz, né, a inteligência artificial não faz as coisas por vontade própria. Então esse ponto já é total, já diferencia o homem, tanto do computador quanto dos animais. Segundo, você nunca vai ver nenhum animal entediado porque ele está repetindo as mesmas coisas que ele fez todos os outros dias. Né? Meus gatinhos nunca reclamaram de tédio porque estão dormindo demais ou porque eles estão se lambendo e comendo a mesma comida. Ao contrário, quanto mais eu repito, parece que mais eles gostam. Parece que o padrão, eles se agradam cada vez mais. Terceiro, eles não têm percepção de si mesmos. Por isso, é impossível para um animal dizer a palavra eu. Eles não falam eu quero. E veja, é exatamente o eu quero. Ou nos animais, ainda que exista a comunicação, isso está no livro, no mesmo livro que eu falei, Filosofia da Linguagem. Mas está em outros também, de antropologia. Os animais não conseguem fazer. Eles se comunicam. Os animais se comunicam entre eles. Talvez você já tenha percebido, não só no acasalamento, mas no andamento, como por exemplo você vê abelhas e formigas. Mas a comunicação, ainda que exista a abelha rainha, não é uma comunicação imperativa. A comunicação imperativa, ela é única, ela só o ser humano tem.
Tanto que as palavras imperativas, né, de verbo imperativo, ela sempre é menor do que as outras. Se você vai fazer uma indicação, ela é uma palavra mais longa, né? Você segue esse caminho assim, assim. Mas quando você está dando uma ordem, é vá. Em inglês é go. E assim vai. E as palavras costumam ser sempre menores. Aquele filme Planeta dos Macacos, o primeiro dessa época nova, né? Porque tem os filmes de 70 e pouco, não aqueles, esses daqui. Que eles estão conversando entre eles e o César adquire a consciência de si. E ele não quer que a pessoa faça um negócio lá para ele. Eu lembro que ele fica irritado, né? E aí ele grita: não. Aquilo é a confirmação de que ele saiu da animalidade. E ele entrou numa outra coisa. Então quando ele começa não, 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 ele já está numa outra ideia. E aí ele está adquirindo o quê? Consciência de si. Então quer dizer, ele não é mais macaco. Teve uma jovenzinha no Crisma que falou assim: mas Leandro, e se o meu cachorro começar a falar? Eu falei: sai correndo, porque não tem mais um cachorro lá. Porque não é mais cachorro. Entendeu? Deixou de ser um cachorro. Já é outra coisa. Porque até onde se sabe, o estudo dos cachorros, dos cavalos, das vaquinhas, dos gatinhos, dos passarinhos, eles têm esse modo de vida. Eles não têm essa consciência de si. Veja, até para as crianças adquirirem esse domínio que nós chamamos de domínio da razão, demora um pouco. Meu sobrinho com 3 anos, quando ele vai falar dele, ele não fala o nome, ele não fala eu. Ele fala, é lógico, ele ainda não fala o nome dele direitinho, né? Mas ele fala assim: o Gabriel quer. Então ele fala em terceira pessoa. Ele já está tendo percepção, porque ele, por exemplo, o cobertorzinho dele já fala: é meu. E puxa para si. Ele já percebe algumas coisas, mas não é total. Porque ele ainda está numa fase de domínio da razão. E isso vai durar até aproximadamente 7 anos. Alguns para mais, alguns para menos. Já alguns mais cedo já percebem, já começam a ter noção. Quando ele tem essa noção, aí é que a criança começa a mentir. Antes disso, a criança não está mentindo. O que a criança está fazendo é negando a realidade. Eu não queria estar fazendo isso. Eu não queria fazer isso. Não, eu não fiz. Entendeu? Ele não está mentindo maliciosamente para você. Com malícia. Com aquela coisa, eu vou enganar minha mãe para que ela, né, entenda que eu não fiz e eu vou esconder. Não. Ele não queria estar vivendo aquela realidade. Aí ele chora. Aí ele fica triste. Aí ele não gostaria de ter feito. Aí ele toma bronca, ele fica mais chateado ainda. Entendeu? Mas ele não está ainda no uso, no domínio da razão. Até aproximadamente 7 anos, uns para mais, uns para menos, depende da criança, depende da situação, depende muito de cada um, depende do tempo. Então ele tem isso. Ser humano desde o início, 3 coisas são importantes e que a gente vai tocar nisso agora e mais para frente, né, a gente vai retomar esse assunto. Ele, desde o início, ele percebe o básico. Qual que é o básico? É o essencial. A preservação de sua vida. O neném nasce e chora. Por quê? Não quer morrer. Ele chora porque ele está com fome, não quer morrer. Né? Por que nós tomamos banho? Ah, porque não quer cheirar mal. Mas por que não quer cheirar mal? Ah, porque incomoda. Mas não é só isso.
Existem outras situações que podem afetar a saúde e a gente pode ter problemas de saúde. E ter problemas de saúde significa risco de vida. A gente quer comer, você sente fome, você quer comer. Você não quer correr riscos né, sei lá, né, de acidente, de qualquer coisa. Por quê? Porque não quer morrer. Então você passa o tempo todo se cuidando e fazendo alguns cuidados consigo mesmo para a manutenção da sua vida, para a preservação da sua vida. Consequentemente, ao cuidar da sua vida, você percebe algo ao redor, que você não está sozinho. Este não estar sozinho significa que você também não vai querer ficar sozinho, vai querer ter alguém. E disto surgem crianças. Então, existe naturalmente no instinto do ser humano o instinto da preservação, não só de si, mas da espécie. É por isso que a gente acaba fazendo filhos, para a preservação da espécie. Tudo isso fica coberto sob uma camada de racionalidade, né, das coisas. E por que a gente acaba não enxergando muitas vezes, ou isso é tão natural em nós, que a gente só vê num momento como esse que a gente está dialogando aqui? Por causa de uma terceira preservação. Todo ser humano, desde o princípio, ele começa a conhecer uma coisa, ele quer entender melhor aquilo. Ele quer conhecer a verdade. Que também os animais não procuram. Os animais fazem as mesmas coisas, mas ele nunca parou, olhou para a comida dele e falou: quem fez essa comida? Será que estava de sacanagem? Quem colocou essa água aqui? Será que essa água é filtrada? Não, os animais não param para saber. Ele vai lá e lambe a água e acabou. Tanto que certos tipos de cachorrinhos, ele não pode sair na rua e você deixar ele lamber qualquer água ali, porque você vai matar o cachorro, coitado, né? Os cachorrinhos de rua aí, os vira-lata, que hoje em dia você nem vê mais, tomava qualquer água aí, tava de bem, tava de boa, andava por aí, comia qualquer coisa, tava tudo tranquilo. Alguém dava alguma comida para ele, ele comia, não desse, ele comia outra coisa, tava tudo bem. Hoje, dependendo do cachorro, se der uma lambida nessa água do esgoto, meu Deus do céu, morre na hora. Não tem resistência, não tem mais resistência que tinha aqueles cachorros de rua. Quando eu era moleque tinha um monte, né? Andava na rua lá. Hoje não tem como. Mas ele não para questionar. Ah, essa água é boa? Aí deixa eu ver. Ah, será que ela é, como é que fala? O pessoal fala? Alcalina? Mas você acha que cachorro vai ficar preocupado se a água é alcalina? Não é nada. Mas por que isso? Porque o homem começa a... Cachorro Nutella. Boa. O homem começa a analisar, né, a situação, por exemplo, no caso da água, ou no caso de algum alimento, ele fala, bom, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Ele começa a procurar algo que seja bom e que melhore a sua situação. Ou seja, ele já vai em busca do verdadeiro e ele vai em busca do que é bom. Consequentemente, porque quando ele vê ou ele escuta, aquilo lhe apetece, lhe atrai. Igual bebê, confia no que a gente dá de comer, com certeza. Tanto que muita mãe, assim, boa parte, logo que nasceu, tem 1, 2 aninhos, não dá doce para criança, dá só as comidinhas boas. Porque sabe que depois vai comer alguma coisinha doce aí não vai querer comer mais. Então, entuxa comida normal para ele, para depois ele comer as porcariadas quando ficar mais velho, né? E é isso. Então, é natural do ser humano, quando ele vai para essa preservação de sua vida intelectual, ele procurar primeiro a coisa e logo ele vai querer entender esta verdade. Quando ele encontra, muitas vezes pelos seus sentidos, ele procura aquilo que é bom para ele, aquilo que traga uma verdade naquela coisa ali.
A verdade daquela coisa, né? Do objeto. Ou seja, ele quer que a coisa aconteça da melhor maneira e da maneira verdadeira para o uso daquilo. E por fim, como aquilo lhe apetece, ele tem um desejo natural por aquilo que é belo. Todos nós fazemos isso. Todos nós. Essas reflexões, é lógico que a igreja faz essas reflexões, mas essas reflexões não foram percebidas, não começou com a Igreja Católica, né? Já anteriormente, os pensadores já discutiam isto, porque eles foram percebendo que o homem ia atrás do bom, do belo e do verdadeiro. E como é que essa busca pelas coisas se deram? Primeiro que ele tem uma paixão, né? Uma paixão, vamos entender paixão como uma atração de algo, tá? Dessa maneira. Dessa maneira ele se atrai por um bem que lhe traz um bem, alguma coisa ali. Só que ele percebe que algumas coisas têm duração longa, mas chega um tempo, acaba. E outras são boas, mas são muito curtas, né? São mais curtas ainda, né? Então umas duram um pouco mais, outras são mais longas, outras são mais longas ainda. E o homem foi tentando entender, peraí, isso aqui é bom, mas até que qual é o limite? Ah, isso é bom se fizer muito, isso é bom se fizer pouco, isso é bom porque tem uma... Então ele foi começando a entender que as coisas tinham peso, proporção e medida para elas. Para cada bem que se tem. O homem, já dizia São Máximo, ele é um ser que deseja. Então, ele deseja tudo. Agora a gente vai começar a ir para exemplos mais práticos para vocês entenderem o que eu disse aqui. Ele é um ser que deseja, ele deseja tudo. Você decide comprar um celular. Você compra um celular, o celular possui tal e qual função. Aquilo te agrada, mas não te agrada só porque ele tem tais funções. Ele te agrada também porque ele tem uma beleza nele. E porque ele vai fazer uma função a qual você necessita. Então você vai pela verdade, quer dizer, da qualidade dele, pela beleza ao qual ele atrai os seus olhos, né? Porque ele é bonito mesmo, e ele é bom, ele vai ter um tempo. Mas você sabe que celular tem um tempo de duração. Passado um tempo ele começa a dar problema, descarregar mais rápido, te dá algumas coisas, o que acontece? Você quer um celular melhor. Ou porque você ainda está com um celular bom, mas surgiu um celular que tem uma função assim, assado, que faz não sei o que tira foto de tal jeito, de tal forma, você já pensa assim, preciso trocar de celular. E aí você começa a observar novamente o preço dos celulares. Tem até medo de estar falando isso aqui perto do celular, viu? Né? E daqui a pouco eu entrar na rede social e começar a me indicar celulares. Não é difícil. Ainda mais que eu estou gravando pelo celular, né? Aí daqui a pouco ele vai achar que eu estou querendo comprar um. Não estou querendo comprar. E aí a gente começa a perceber que você deseja uma coisa, amanhã você quer uma melhor, você arruma um emprego, esse emprego é bom, mas você fala, não, eu preciso pensar em alguma coisa para eu ganhar mais, para eu ter um cargo aqui, para eu conseguir isso aqui, para eu ter esse bônus. Você começa sempre a pensar em algo melhor. O homem deseja uma coisa e ele vai querendo outra, e vai querendo outra, e vai querendo outra. E não adianta criar a ideia de que, não, mas agora o cara é multimilionário, né? Jogou bola lá no Emirados Árabes e ganhou milhões e milhões, ele está quase bilionário. Quando ele para de jogar, ele procura outros negócios, ele continua trabalhando, ele continua procurando alguma coisa, porque não era só aquela questão da carreira, até porque, como eu disse, a nossa vida é um complexo muito grande, né? O ser humano é esse complexo de corpo e alma, que ele não fica só baseado nas suas funções de trabalho. Ele tem o seu trabalho, ele tem os seus amigos, ele tem a sua família, ele tem a sua questão financeira,
ele tem a sua questão de saúde. Isso tanto é verdade que se fosse só a questão financeira, nós não teríamos perdido o Steve Jobs. Se fosse só o trabalho, não teria perdido ele também. Foi um grande inventor, né? Ele que revoluciona a Apple no início da década de 2000 com o iPod, depois com o iPhone, que aí vai vir os smartphones. Mas a saúde dele não suportou um câncer no pâncreas. O que mostra que aí ele começa a fazer tratamento e tem desejo de permanecer vivo. Não suportou. Então, o homem sempre é um ser que deseja, porque sempre existe alguma área de sua vida que está ali, que ele precisa corrigir. Agora eu preciso melhorar a minha saúde. Então aí a pessoa vai lá e faz exercício, mas ela faz exercício, aí depois fala, não, mas eu ainda preciso melhorar, aumentar o músculo, diminuir a barriga, fazer não sei o que, tal. Então a pessoa sempre está num processo de melhora contínua. O que eu quero que vocês percebam, ainda sem fazer um juízo de valor, que a pessoa sempre está escalando para tentar melhor, a melhor situação naquilo que ela está buscando. Seja no trabalho, seja na família, seja financeiro, seja de saúde. Ela sempre está procurando alguma coisa melhor. Sempre. E aí, os nossos pensadores vão dizer que o que se percebeu foi o seguinte, que haviam alguns bens que eram chamados de transitórios. Bens transitórios. Por quê? Porque eles não são eternos. Eles não duram para sempre. Eles trazem um tempinho de alegria. Eles trazem um certo prazer, eles dão um ganho. Mas ao mesmo tempo, estes mesmos bens, não é um mal, tá? O mesmo bem, dependendo da quantidade de uso, dependendo do quanto se fazia, do quanto se utilizava ou do quanto se entregava para isto, começava a se fazer mal. E aí se chega àquela ideia de que uma coisa pode fazer bem, mas a mesma coisa pode nos fazer mal. E daí nós temos a primeira conclusão. E é muito importante que isto fique gravado na mente de todo mundo aqui. As coisas não têm um mal em si. Ok? Todas. Nem dinheiro, nem droga, nem droga. Calma, eu já vou completar. Nem o desejo. As coisas dependem da intenção do ser humano para se dizer se é bom ou se é mal. Vamos dar alguns usos aqui. E nós vamos só nos polêmicos agora. Se eu tenho uma arma em casa, é um bom, é um bem ou é um mal? Nenhum nem outro. Nenhum nem o outro. Elas vão depender da intenção do uso que eu faço dela. Então, a arma não é nem má nem ruim. Nem ruim nem boa. Né? Porque hoje se cria a ideia assim, arma é ruim. Não. Não, peraí. O policial que salvou a pessoa de um assalto foi um mal? Não, foi um bem. Mas uma pessoa que utilizou para se vingar da outra foi um mal. Intenção. A intenção do ser humano que vai dizer se é bom ou é mal. A maconha é um mal. Pera, meu avô precisou tomar remédio de THC. No meu avô, foi um bem, porque meu avô estava sentindo muita dor no corpo. Mas para um cara que acha que aquilo ali é só para diversão, para ficar doidão, é um mal, porque ele está viciado. Ele entrou num vício. E aí, quando a coisa se torna a razão do meu viver, e não só a coisa, a pessoa, a única razão do meu viver, porque quando se ama, a pessoa se torna a razão do seu viver, mas quando é amor é uma coisa consciente, é uma coisa controlada, é uma coisa que é realmente um apoio, e isso te leva para cima, né? Te leva para algo além. Mas
pode se tornar um mal. Quantas pessoas aí já se machucaram nos relacionamentos, ficou cego, né? Aí ama tanto, e aí, ó, meu Deus, sofre. E aí a pessoa acaba não vivendo sua própria vida, aí quando acorda, meu Deus, quanto tempo perdi de minha vida, e agora o que faço dela? Então, propriamente amar alguém poderia fazer mal, mas amar é mal? Não, lógico que não. Querer o bem do outro é mal? Jamais. Né? Mas todas essas coisas dependem da intenção do ser humano. Se elas são utilizadas de modo que elas façam um bem e este bem não gera males, ao contrário, ele gera verdade, ele tem beleza, ele é bom. E veja que coisa interessante. Que coisa interessante. Quando a gente fala de moral, a gente está falando de estética também, né? De beleza, no mais profundo. E veja como temos mamães aqui, e mamães já de crianças ou de jovenzinhas, fica mais fácil de você entender. Mas quem não é mãe, ou não é pai, já ouviu de mamãe falando assim, quando você fez alguma traquinagem que a mamãe não gostou, falando assim, que coisa feia. Ué, mas é um ato. Por que tá falando de beleza? Hã? O que tem a ver o bom com o bem? Porque quando alguém faz uma coisa boa para você, você vê beleza no ato eticamente feito pelo outro. Então veja, sempre vai estar junto uma coisa da outra. Né? Quando veja que até há 10 anos atrás teve a Copa no Brasil. E todo mundo aplaudiu os japoneses no estádio. Que coisa linda. Por quê? Porque terminava o jogo, tudo o lixo que eles mesmos tinham feito ali no estádio, eles colocavam num saquinho, aí iam jogar no lixo. Nenhum outro país fez isso. Aí todo mundo achava linda a postura dos japoneses no estádio. Não, olha que eles pegam o lixo que eles mesmos jogam todos num saquinho, aí juntam todos eles, fazem, né, um local, aí entrega lá para a pessoa para poder jogar tudo no lixo. Então todo mundo achava aquela atitude uma bela atitude, mas era um comportamento. E aí a pessoa vê beleza no comportamento. E mamãe fala, né? Que feio, filho, não faça isso. Ai, que lindo que você fez, lavou a louça para mamãe. É isso, né? Então existe essa coisa. Por quê? Porque existe uma verdade junto que acompanha os seres humanos. Então eles foram percebendo que algumas coisas, quando eram belas, como eu disse, feitas apenas uma vez, era um ato. Então a pessoa teve um bom ato. Mas quando aquilo se tornava natural na pessoa, porque ela tinha feito várias e várias vezes, aquilo já era uma virtude. Porque já é um hábito. Virtude é um hábito. É um hábito porque já se tornou comum na vida da pessoa. A pessoa já faz isso. Então é uma virtude. E do outro lado, quando a pessoa começava a ter atitudes que não eram belas, visivelmente falando, que elas geravam males, ou para as pessoas ou para si mesmo, elas são vistas com o nome de vício. E pode ser com o mesmo bem ao qual você utiliza. Você vai ver, quem já assistiu o Lobo de Wall Street, que o Lobo de Wall Street era viciado, sabe em quê? Em remédio, não era em drogas. Era remédio, ele comprava alguns remédios, tomava esses remédios misturados com bebida alcoólica para ficar doidão. Eram remédios que outras pessoas compravam para poder tomar e fazer seu tratamento de saúde. Nele era um vício. Mas ele era doido de tudo, né? Quem assistiu o filme sabe do que eu tô falando. Não era só com remédio e droga, não. Então é daí que nós temos ou a virtude ou o vício. E é no vício que estará aquilo que nós chamamos de corrupção. E que nós cristãos chamamos de pecado. Lá fora a gente chama de corrupção, né? A pessoa caiu numa corrupção. A pessoa se corrompeu. Quer dizer, a pessoa caiu num pecado. E
o que seria o pecado? Seria este agir de modo ruim, quer dizer, deste bem ruim, deste bem transitório e agir mal para com o próximo, ou para comigo, ou para com Deus, que seria a consequência final de qualquer um desses atos. Por quê? Porque este bem transitório nesse momento se tornou Deus na minha vida, se tornou mais importante do que tudo, e então eu passo por cima dos outros, eu torno e faço tudo por esta coisa que vai me dar uma alegria temporária. Mas quando eu descubro que não existe só os bens transitórios, mas existe o bem absoluto, eu preciso fazer com que estes bens transitórios me levem para o bem absoluto. E este ato de fazer com que os bens transitórios, as situações transitórias, a transitoriedade da vida me leve para este absoluto, para este sumo bem, ao qual nós cristãos chamamos Deus, o nome disso é felicidade. E felicidade é o tema que a gente trata na semana que vem, aí de modo completo, né, para poder tratar no geral sobre esta questão. Então, este era o tema de hoje que eu queria trazer para vocês. Na semana que vem nós vamos falar sobre felicidade. Felicidade, que aí é um tema importantíssimo, e eu espero vocês semana que vem para a gente poder falar de todos esses pontos e entender melhor toda essa questão da corrupção, do bem, do bom, do belo, do verdadeiro, né, da virtude, do vício, que a gente vai tratar muitas vezes aqui, tá bom?